Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Júlio Trindade, sou um dos sócios da Lapa Comunicação e também professor de alguns cursos que a gente tem aqui na nossa grade, dentre eles Instagram Marketing, Marketing de Conteúdo, Gestão de Mídias Sociais, entre outros. E aqui eu queria fazer esse vídeo para apresentar um pouquinho melhor as funcionalidades do Trello, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que a gente usa muito aqui na agência, seja para gerenciar projetos internos, mas também muito para fazer o fluxo com os clientes e até internamente, seja fluxo de aprovação de publicações, de posts, ou também algum tipo de aprovação interna para a gente fazer coisas para a Lapa, por exemplo. E eu sinto que nos cursos as pessoas têm um pouco de dificuldade de como organizar o Trello, então eu espero que esse vídeo curto a gente consiga ilustrar algum desses pontos. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ver algumas funcionalidades que são interessantes e eu espero que acrescente para vocês, tá? Então, o Trello, como eu já antecipei, ele é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, né, de tarefas, é muito daquela lógica de fazer um to-do list, né? Então, coisas por fazer, coisas para fazer, na verdade, coisas em andamento e coisas feitas, né? To do, doing e done. E é, agora eu vou mostrar como que a gente organiza alguns dos nossos projetos e também essa aprovação com os clientes. Então, né, o Trello, eu tenho os meus boards, né, os meus quadros na tela inicial. E aí, como vocês podem ver, eu tenho aqui alguns projetos da Lapa, alguns integrados com o cliente, então um quadro desses do Benkei, um quadro do IBEU, entre outros, por exemplo, tá? E aí eu posso criar times, então eu tenho um time da Lapa Comunicação, então automaticamente, né, quando eu crio um quadro de um cliente, por exemplo, eu não preciso incluir as pessoas manualmente, eu posso botar o time para atuar naquele card, né, naquele board, desculpa. E aí o que é mais interessante, claro, é mostrar para vocês como organizar aqui dentro. Então, esse aqui é um Trello da Lapa, né, da nossa própria criação, de post para Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, tá? Então, a gente organiza dessa forma. Claro que existem diversas formas, tá? Mas a gente coloca aqui uma lista de pautas, então, coisas por fazer, alterar a capa do LinkedIn, algumas outras propostas de divulgação semanais, coisas que estão em produção, né? Que a gente já começou a dar andamento, dicas de podcasts, e aqui eu vou mostrar como que a gente coloca as etiquetas, por exemplo, que vai só para stories, um post sobre o IGTV que a gente vai fazer para o Instagram, para o feed da Lapa. E aí, para ilustrar para vocês, eu acho que é melhor pegar um já que foi postado, né? Então, a gente tem uma lista aqui de aprovação e um de postado, tá? Então, esse foi um post que a gente fez sobre algumas funcionalidades e dicas sobre o TikTok. Então, a gente abre, né, esse card e aí eu criei, por exemplo, né, os textos. Então, qual seria a capa? Você será desafiado no TikTok. Coloquei ali o que entraria em cada um, era um carrossel, em cada post, né, em cada imagem do carrossel. Marquei a Ju, que é a nossa designer, e a Larissa, que é analista de conteúdo, que me ajuda muito com essa produção para a Lapa. Então, o que acham desse post, Ju? Acho que para cá podemos fazer uma brincadeira como essa. E aí marquei aqui um videozinho de um Instagram lá de fora que fez uma referência bacana. E aí a Larissa achou legal, a Juliana também. E, e aí a Ju, né, que é a designer, fez aqui as imagens, já subiu no próprio card. E aí você pode reagir com amei, como elas fizeram. Eu coloquei aqui a legenda, enfim, pedi para mais umas pessoas darem uma última revisada e beleza. Então, esse post que em algum momento ele foi de pauta, né? Ele era uma pauta como essas aqui, capa LinkedIn, proposta. Ele foi para em produção, em algum momento foi para aprovação, né? E depois em postados, tá? E aqui é bacana porque fica esse registro. Então, muitas vezes com um cliente, por exemplo, quando você pede algum tipo de revisão para o cliente, tem aqui esse histórico da conversa. Então, se houve alguma falha na publicação, você pode revisitar o post e ver se em que momento houve algum tipo de falha de comunicação, de ruído, tá?
Então, essa, né, é a lógica. Então, o Trello ele tem essa possibilidade justamente porque ele é modular, então é muito simples de mexer. E aqui, claro, você pode, né, aqui é uma conversa interna, porque eu não vou abrir um board de um cliente, mas aqui poderia ser um cliente, né? Então, naqueles quadros que a gente tem com clientes, eu marco geralmente analistas de marketing das empresas que vão fazendo esse tipo de conversa e de aprovação, tá? Dentro do card, né, o que eu tenho de possibilidades interessantes? Então, eu posso adicionar membros ao cartão, né? Então, a pessoa vai receber uma notificação, eu não preciso nem marcá-la aqui, né, ela recebe uma notificação só para saber que ela também faz parte daquele projeto, né? Eu posso usar as etiquetas, aqui a gente usa muito para marcar as próprias redes, então aqui eu tenho Instagram, Stories, LinkedIn, Twitter, né? Vamos supor que eu tenha o Pinterest, por exemplo, e aí eu posso nomear e salvar com essa cor. Então, eu não preciso toda vez ficar, né, apontando para que mídia social vai, eu simplesmente marco aqui e entra como Pinterest. Então, tanto para o cliente quanto para uma aprovação interna, isso é bem funcional, que a gente já sabe para quais mídias esse post entra, tá? Eu posso fazer um checklist, aqui seria mais para um projeto, por exemplo. Então, se eu estou fazendo uma grade de cursos da Lapa, por exemplo, então, grade de cursos. E aí eu vou adicionando itens, né? Então, curso Google AdWords, por exemplo. Então, eu vou adicionando curso de SEO, curso que a gente tem interesse em fornecer, beleza. E aí, a cada momento, né, quando esse curso foi para o ar, esse curso a gente conseguiu, de fato, implementar, eu posso ir ticando, né? Então, se eu tenho tarefas, eu posso usar essa funcionalidade que é bem interessante, tá? O que é bacana também, né? Então eu posso botar aqui uma data de entrega, tá? Então, se esse post por exemplo, para o dia, vai entrar no sábado, eu posso colocar aqui que ele é para o sábado e também eu já consigo me organizar aqui com o próprio cliente para ter uma visualização de um calendário, tá? O Trello tem uma possibilidade, o Trello ele é gratuito, né? Desculpa só avisar isso agora, mas a gente fala, claro, nos nossos cursos. O Trello é uma ferramenta freemium, como a gente chama. Então, ele tem uma boa parte gratuita e uma outra parte paga. Na versão gratuita, você pode ter até 10 boards daqueles, né? Até 10 quadros. Então, se tem muitos clientes, muitos projetos, você precisaria de uma versão premium. E ele também tem uma limitação de fazer upload de imagem e de vídeo, que é de 10 MB na versão gratuita. Então, se você sobe muito vídeo, por exemplo, talvez valha a pena fazer esse upgrade do seu Trello, ou como a gente faz, às vezes carrega no WeTransfer e linka ali para o Trello, tá? O Trello tem umas possibilidades que ele chama de Power Up, tá? Então, é você fazer algum tipo de integração com o calendário, com o Google Drive, enfim. Na versão gratuita, ele só permite um Power Up, que você faça só uma melhoria, vamos dizer assim. E a gente usa muito esse aqui, que é o calendário, tá? Então aqui é como se fosse a lojinha aqui que você pode integrar. Então você pode integrar com o Google Drive, por exemplo, com o Slack, que é uma ferramenta de comunicação, com o OneDrive. A gente usa o calendário. E o que o calendário faz, né? Esse Power Up. Eu consigo ter uma visualização, e aí o seu Power Up fica aqui em cima, uma visualização por data de entrega. Então, né, eu botei o TikTok, por exemplo, dia 20 de junho. Se eu tivesse outros posts, eu teria essa visualização que é bem bacana quando a gente trabalha com muitas datas de entrega, para saber, esse post entra tal dia, a gente usa bastante o calendário. Outra coisa que é interessante, que a gente tem usado bastante aqui na agência também, o que eu posso fazer? Eu posso mover esse card. Então, isso é bem bacana para quem trabalha, por exemplo, como a gente que trabalha, né, com uma equipe interna, com designer, redator. Eu não quero que no meu board com o cliente ele fique vendo as nossas conversas, a revisão da legenda, o briefing interno. Então a gente tem um board só da Lapa, que a gente chama de Lapa Criação, e a gente faz toda essa comunicação interna, brief o redator, enfim. E aí, por fim, eu posso mover o card quando o post estiver pronto, né? Eu posso mover
para o outro board com o cliente. Então, eu vou trocar de quadro lá para comunicação para locanda, por exemplo, e vai só aquele card, né, que está com o texto, a legenda e a arte final, e aí eu aprovo com o cliente, tá bem? Aqui nos butlers, né, que são integrações, eu posso fazer algum tipo de automação, mas aí eu acho que já entra num lugar um pouquinho mais complexo, tá, gente? E aí, assim, esse é, claro, a gente já tem toda a nossa organização, eu acho que é legal mostrar como que eu começo do zero, né? O que é bem simples também. Então, é, como que eu poderia começar um card, um trabalho do zero? Eu teria que fazer o login, me cadastrar, ela é bem simples. O Trello também tem um aplicativo que é ótimo, você pode usar no seu celular também, só para eu não ter que fazer um login. Então, eu vou voltar aqui na tela de início, né? Então, eu tenho os quadros, como eu mostrei para vocês, eu vou criar um novo quadro. Vamos imaginar que eu comecei a trabalhar com uma loja de brownie, por exemplo, tá? E aí eu posso botar se está visível para o time, particular ou público, que fica na web, eles usam até como modelos, enfim. Mas nesse momento eu vou botar como particular e eu poderia convidar só algumas pessoas, o cliente, por exemplo. Tá? Então eu vou criar esse quadro, né? Como eu mostrei para vocês, eu já usei 8 dos 10 quadros gratuitos, isso para time, para quadros privados eu posso ter um número maior, tá? E aqui, como eu falei, eu já tenho as minhas listas. Então, eu posso botar aqui as pautas, eu posso botar posts é, para fazer, né? Então, vamos dizer que a gente tem pauta e aí aprova com o cliente essa pauta, ou internamente ele entra no para fazer, posts para aprovação, então o cliente deu ok ali na pauta, né? E postados, por exemplo. É, eu posso ter mais uma lista, posts agendados, por exemplo, posts que foram vetados, vamos dizer assim, então varia. E aí eu vou adicionar os cartões, como eu mostrei para vocês. Então vamos dizer que o post do Bom Brownie, eu vou fazer o primeiro post de boas-vindas, né? Então uma marca que está começando, eu vou adicionar esse cartão, beleza. E aí eu vou né, alterar, convidar alguém para participar, vou editar minha etiqueta, como eu falei lá para vocês, então isso aqui vai ser Instagram Feed, por exemplo, essa corzinha vermelha, tá? E aí eu já me organizei por aqui, salvei, eu vou escrever uma legenda, boas-vindas ao Bom Brownie, adoce seus dias. A gente pode ser mais criativo, tá, gente? Mas então esse seria aqui a minha legenda, eu posso usar tanto na descrição quanto no comentário a legenda, tá? Fica a critério de vocês e vou anexar aqui uma imagem do meu computador, do meu Google Drive, então é bem simples, né? E aí vou usar aqui a data de entrega e vou fazer esse gerenciamento por aqui. Eu posso alterar a tela de fundo, então aqui ele tem fotos bem bacanas, então um Brownie, por exemplo, merece né, um, uma foto de capa mais apetitosa, vamos dizer assim, uma foto de fundo, por exemplo. Talvez eu tenha até brownie mesmo. Tem brownie, olha que delícia. Então já fica mais fácil e saboroso de trabalhar, por exemplo. E aí, em determinado momento, esse post vai para fazer, se a pauta estiver aprovada, vai entrar em aprovação e postados. Beleza, gente? Claro que assim, o Trello tem muitas outras funcionalidades, é um universo enorme. No próprio site você consegue ver modelos de trabalhos diversos, mas essas são algumas das funcionalidades que a gente usa, até mais eu uso, na verdade. O pessoal da agência usa até tem outras, cada um vai acrescentando alguma coisa, mas eu acho que com isso já dá para fazer um trabalho bacana. E assim, uma das vantagens, a gente fala sempre nos nossos cursos,
que é você não, né, evitar de enviar imagem e vídeo por WhatsApp para perder resolução. Então você consegue fazer tudo aqui pelo Trello, anexar a imagem, que vai manter as propriedades do arquivo, e você consegue se organizar bem melhor aqui. Então você evita aquele fluxo enlouquecedor por WhatsApp, por e-mail, e tem o seu trabalho mais facilitado. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido. A gente quer fazer uma série de outros tutoriais como esse, e depois deixem aqui também o comentário de vocês. Tá bom, gente? Um abraço, até!